Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Amados irmãos, dando continuidade aqui ao livro de Apocalipse explicado de maneira simples, eu vou tentar explicar 2 capítulos dessa vez, porque eu preciso de explicar o 12 e talvez o 12 vai ficar em 2 vídeos. Tomara que seja em um, tá? Não dá para prever, tá? Então, nesse vídeo não vai ter muitos comentários políticos, até porque, mesmo do que está acontecendo aí, até porque eu gosto muito de comentar conclusões e não tirar conclusões precipitadas, meus amados irmãos. Um comentário que eu faço é que crescem, né, os números de pessoas, igual um comentário que eu recebi, porque eu boto texto mostrando a geopolítica com os acontecimentos da Bíblia. E só pode fazer isso quem estuda a Bíblia, quem leu a Bíblia pelo menos, e quem entendeu, e quem tem fé. Aí a pessoa ainda vem com aquela vertente de dizer que a Bíblia é uma coisa do passado, o anticristo já veio. Meus amados irmãos, a profecia de Daniel, ela é clara, entendeu? Tem que ser ungido o Messias, tem que ser retirado o pecado. Pô, aconteceu isso, meus amados irmãos. Então é uma questão de lógica, mas a pessoa não sabe, porque ela não lê. Ela está pendurada no que uma pessoa que supostamente leu tirou uma conclusão errada, mesmo a palavra dizendo que nenhuma profecia da Bíblia é de particular interpretação. Tu tá me entendendo? Então, você tem que sempre ver pela vertente do seguinte, os senhorinhos e senhorias, eu sempre vou falar isso, meus amados irmãos, os senhorinhos e senhorinhas semi-analfabetos que estão na glória, tá? Elas são uma das pessoas da multidão vestida de branco com palmas na mão, que não eram teólogos não, meus amados irmãos, não eram teólogos não ficavam com dúvida não, será que a Bíblia foi adulterada? Eu acho que eu vou seguir Ellen White, eu acho que eu vou seguir fulano de tal, eu vou seguir Calvino. Não. Ela simplesmente leu a Bíblia e acabou. Entendeu? Ela leu e entendeu. Na simplicidade, meus amados irmãos. Porque tu acha que Deus deixou a Bíblia para teólogo, irmão? E esses teólogos se confundem. Não é o que Paulo fala? Que Deus vai usar as coisas mais loucas desse mundo para confundir os sábios. Aí a pessoa fala assim, tu acha que você leu a Bíblia 12 vezes, você leu a Bíblia 12 vezes, tu acha que tu sabe tudo? Eu falei assim, meus amados irmãos, eu não acho, eu tenho certeza. Isso não é arrogância, irmão. É certeza. É a mesma coisa você chegar para um cara que se formou em matemática, que leu tudo quanto é livro de matemática, e o cara falar assim, tu acha que só porque você leu, estudou e se formou em matemática, você sabe matemática? O cara vai falar, claro, porque eu estudei. Você tem que acabar com esse sofisma, meus amados irmãos. As pessoas estão querendo falar, dar uma opinião. A outra falou assim, não, na minha opinião não é isso que você escreveu não. Eu falei assim, minha amada irmã, aprende uma coisa, e para vocês também que estão assistindo. Só tem uma maneira de você saber os desígnios de Deus. Só tem uma maneira de você conhecer a Deus. Ou tentar, porque conhecer a Deus profundamente é tarefa impossível. É pela palavra dele, meus amados irmãos. O que vocês não podem admitir é o seguinte. A pessoa que não leu uma página da Bíblia, querer falar que quem leu a Bíblia inteira, 3 milhões de palavras, 66 livros, 12 vezes, falar que está errado. Isso é uma loucura, irmão. É como se você lesse a Bíblia fosse um defeito. E as pessoas tentam querer descredibilizar a Bíblia, falar que isso aqui é isso, que isso aqui é aquilo. Meus amados irmãos, tem gente que morrem até hoje por acreditar nessa palavra. Morreram e morrem até hoje, meus amados irmãos. Tem lideranças evangélicas dentro de congressos políticos. Jesus mudou o calendário, a gente vive em 2026 depois dele. E as pessoas tentam negar a Bíblia. Não adianta ir contra essa vertente, meus amados irmãos. Eu abracei ela e fui abençoado. E eu não forço ninguém, não. Eu não estou forçando ninguém a vir para Cristo, não. Porque Cristo ele foi bem claro. Os discípulos sejam puros como uma pomba e prudentes como uma serpente. Ele poderia ter usado outro animal, mas ele usou serpente. Serpente é sinônimo do diabo, irmão. E logo em seguida ele fala... Aquela casa que você entrar e te saudai também, permaneceis, não seja pesado. Prego o evangelho. Não está falando para forçar, não. Empurra quem eu sou pelos pergaminhos de Isaías, não. E ele diz, aquele que não tiver de receber, sacode a poeira dos seus pés, vira as costas e vai embora. Em verdade eu vos digo, terá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Jesus está forçando, pedindo pelo amor de Deus? Então é isso aí, meus amados irmãos. A gente fala do que a gente estuda, só isso. Foi o que eu respondi para ele. Mas a pessoa não aceita. Ela quer a opinião dela. O problema não é você, meus amados irmãos, ficar a vida toda acreditando numa mentira, num sofisma.
problema é saber se você, diante da verdade, você vai se arrepender. É só isso que Deus quer saber. Não quer, ninguém está aqui para julgar ninguém, não, para ser mais perfeito e mais sábio que ninguém, não. É só isso. Vamos lá. Vamos acelerar. Apocalipse capítulo 10, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Sempre fazendo comentários pontuais, tá? Depois avistei um outro anjo poderoso que descia dos céus. Estava ele envolto numa nuvem e havia um arco-íris sobre a sua cabeça. Arco-íris na Bíblia é sinal de aliança, tá? Toda vez que fizeram uma aliança, os grandes patriarcas bíblicos, profetas de Deus, fizeram uma aliança com Deus, Abraão, Jacó, veio um arco-íris, tá? Então uma aliança, que é a nova aliança. Sua face era como a luz do sol e suas pernas como coluna de fogo. E muito parecido com um anjo que aparece nos sonhos de Daniel, que é conhecido como, o livro de Daniel é conhecido como o Apocalipse do Velho Testamento. Ele segurava um livrinho que estava desenrolado em sua mão. Então colocou o pé direito no mar e o pé esquerdo sobre a terra, e bradou com grande voz, como um forte rugido de leão. Assim que ele ergueu o seu clamor, os 7 trovões soaram suas poderosas vozes. Livrinho é muito parecido com o que a gente chama de filactério, que os membros, né, os sumos sacerdotes andavam com aquilo ali atado, que é um resumo da palavra de Deus, dos mandamentos, entendeu? É um resumo, então é chamado de livrinho. É um conhecimento resumido, meus amados irmãos. É como se você entendesse a Bíblia, a palavra de Deus na sua essência, vamos dizer assim, tirando alguns fatos históricos, tirando genealogia que são importantes, entendeu? É a essência bruta, o suprassumo. Que, como eu te falei, o suprassumo da Bíblia, ela trabalha com duas premissas, tá? As duas premissas básicas principal que norteia a Bíblia. Uma é o amor, disparado, entendeu? Com o amor você cumpre todos os mandamentos de Deus. E a outra é uma lei, a semeadura e a colheita. Você colhe aquilo que você planta. Essas são as duas premissas principais. Depois disso tem várias subpremissas mas a gente está falando de principal, de resumo, de suprassumo. E quando os trovões terminaram de fazer ecoar suas palavras, eu já ia escrever quando eu via uma voz do céu que ordenava: guarda o que os 7 trovões disseram e não escreva. Não te lembra o mesmo anjo de Gabriel, que eu vou fazer um paralelo aqui, que esse 10 aqui faz um paralelo com Daniel. Ele fala assim, ó, guarda e sela essas palavras, porque isso aqui se dará daqui a muitos dias. Só que esses muitos dias, meus amados irmãos, os acontecimentos mundiais estão mostrando que já começou, já chegaram esses muitos dias, entendeu? Por isso que há necessidade de explicar. O anjo que vi em pé sobre o mar e a terra levantou a mão direita em direção ao céu, aleluia, e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, que criou os céus e a terra e tudo que neles existe, exclamando: eis que não haverá mais demora. Meus amados irmãos, é um anjo grande, enorme, igual apareceu lá com um pé no rio Eufrates, outro pé no... Aquilo tem um significado profético também. Quando eu estou pensando seriamente, quando acabar o Apocalipse, a gente estudar o livro de Daniel, nesse mesmo molde. Mas ele jurou por Deus, um anjo jurando por Deus. Meus amados irmãos, isso aqui é uma prova que vai acontecer. Então ele está falando, eis que não haverá mais demora. Então você pega os sinais e você vê. Na época de Antíoco Epifânio, igual as pessoas falam aí, olha quanto tempo passou, irmão. Que demora, hein? Isso que eu estou falando, meus amados irmãos. Aquilo foi sombra de acontecimento futuro. Mas não adianta explicar para quem não quer entender. Esse vídeo aqui é para quem quer entender, irmão. E que nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para soar a sua trombeta, o mistério de Deus se completará exatamente da maneira como ele anunciou o seu servo e os profetas. Esse versículo é uma prova cabal, que o evento final não é o evento final não está no calendário de Deus de maneira fixa. Aqui explica o livro de Jonas, que tinha uma destruição determinada em 45 dias. E o rei de Nínive e todo o povo de Nínive se arrependeu, jejuou, orou, entendeu? Ainda foi humilde, né? Quem sabe Deus, né, mude de ideia em relação à destruição. E Deus mudou, porque eles cumpriram o que está em 1 Reis, capítulo, 2 Reis, capítulo 1, no reinado de Salomão. Eles fizeram o que Deus determina através de Salomão, entendeu?
para que se arrependa dos seus maus caminhos, entendeu? Tire a maldade, e eu ouvirei dos altos céus e sararei a sua terra. Sarar a terra significa também frear o juízo. Por isso que Pedro fala, né? Apressando a vinda de Cristo. Tu tá me entendendo, meus amados irmãos? Isso é um mistério de Deus. Por isso que o anjo falou, ó, peraí, entendeu? Segura aí. Vai acontecer. Por quê, meus amados irmãos? Porque Nínive foi destruída, mas não naquela ocasião, porque o povo se desviou de novo, entendeu? Então a gente está falando aqui de tempo, entendeu? Não é um tempo fixo. Se você se arrepender, Deus desiste de destruir. Só que como ele já sabe, a onisciência dele serve para isso, que não vai acontecer, porque o mundo vai de mal a pior, então ele já deixa determinado, irmão. Porque tem coisas que não dá para fazer na hora, meus amados. Tem coisas que não dá para estalar o dedo, entendeu? Você vai orar, por exemplo, pela tua casa, entendeu? Deus, ele usa a onisciência dele por quê? Pelo teu merecimento, pela sua fé, pela sua semente de fé. Ele já vê sinceridade no teu coração. E ele vê que você precisa de uma casa própria. Então ele já faz você construir. Para lá na frente você usufruir. Porque ele não vai esperar você... agora sim ele merece uma casa aparecer do nada, não. Ele já age. É isso que está acontecendo no mundo. É a ação das profecias. Por quê, Ricardo? Porque a maioria dos seres humanos não vão se arrepender. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia prevê que muitos também vão crer e vir para ele. É isso que está acontecendo, meus irmãos. É o mistério de Deus. De maneira como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Tem muitas profecias em aberto, irmão. A Bíblia não é um livro de história do passado, não. Então, a voz que eu havia ouvido do céu falou comigo uma vez mais, ordenando: vai e recebe o rolo aberto que está na mão do anjo que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Em seguida me aproximei do anjo, que privilégio de João, gente, e lhe roguei que me desse o livrinho, ao qual ele declarou: pega e o come-o. Ele será amargo no estômago, todavia doce com o mel da sua boca. A palavra de Deus, ela é amarga, irmão. Eu bem sei como é que é isso aí, tá? Porque ela confronta. Ela é considerada ela é considerada como uma espada que penetra juntas e medulas. Tu imagine a dor que isso causa. Entendeu? Ela é doce para você falar, porque ela contém a verdade, ela contém a salvação. Mas ela é amarga, porque olha só, por que estômago? Meus amados irmãos, isso aqui entra uma questão cultural, tá? Segundo o historiador Flávio Josefo de Novo, ele disse que, na época, as pessoas acreditavam que o centro das emoções, que a gente fala do coração, entendeu? Estava no estômago. Então o Apocalipse ele usa muitas referências de cultura local. Então o que ele quer dizer aqui? Porque falar é fácil. Mas quando você bota ela para dentro de você, aleluia, ela te confronta. Entendeu? Ela te denuncia. O arrependimento não é um sentimento fácil, irmão. Para mim é, porque eu aprendi a deixar ele fácil. Mas para muitos, o se arrepender equivale a você tirar um cracudo da cracolândia, equivale à abstinência. A pessoa se entorta, a pessoa fica doida, mas não se arrepende, inventam desculpa. Então, quando você pratica o livrinho, a palavra de Deus, é amargo, meus amados irmãos, mas falar é fácil. Por isso que Jesus pegava muito no pé dos hipócritas. Peguei o livrinho na mão do anjo e comi depressa. De fato, ele era doce como mel no paladar. Contudo, assim que engoli, meu estômago ficou muito amargo. Passou a viver, né, João? Viver o que você prega é amargo. Aleluia. Mas Deus te ajuda, tá, irmão? De maneira nenhuma aqui eu vou pregar contra isso, tá? Então recebi a seguinte orientação: é necessário que profetizes novamente a respeito de muitos outros povos, nações e línguas e reis. Por que ele não falou isso antes? Ô João, você vai ser um profeta aí, do Apocalipse. Por que ele não falou de cara, ó, você vai profetizar isso aí para todo mundo? Aconteceu uma coisa antes aqui, ele teve que engolir o livro, ele teve que aprender, ele teve que estudar, ele teve que examinar as palavras de Deus. Por que, Ricardo? Para falar daquilo que entende, não ficar dando palpite. Porque a gente está falando de palavra de Deus, irmão. Você tem que analisar, estudar, viver a palavra de Deus. Você tem que pregar aquilo que você vive e que você sabe. É por isso que ele falou isso depois de ele ter engolido o livro. Isso aqui é um simbolismo, irmão. Tu acha que ele pegou um rolo e... Metáfora, irmão. Em nome de Jesus.
As pessoas pensam que é literal, levar a Bíblia ao pé da letra. Você já viu alguém andando com uma trave nos olhos? Jesus fala, tira a trave do teu olho antes de tirar o cisco do olho do teu irmão. É uma metáfora, uma hipérbole, é uma coisa exagerada para chamar a atenção. É uma metáfora. Agora vamos para o capítulo 11. Então foi-me entregue um caniço semelhante a uma vara de medir, e também recebi a seguinte orientação: prepara-te e mede o templo de Deus, o seu altar, e conta os adoradores que lá estão reunidos. Aqui ele já está fazendo uma referência a Ezequiel. Se eu não me engano, Ezequiel 48, né? Depois do Rio de Deus, é isso. Que logo depois daquele episódio, que é lindo episódio, dos melhores capítulos para mim na Bíblia, Ezequiel 47, do Rio de Deus. Aí ele dá uma vara, o anjo dá uma vara para o Ezequiel começar a medir o templo. Isso aqui já são orientações práticas do que já está para acontecer, irmão. Para você não ficar pego de surpresa. Porque olha só, você está aqui, você está orando, você está em santidade, você está separado do mundo, aí volta Jesus. E aí? E o que acontece depois? Ele está explicando aqui. Contudo, não consideres o pátio. Aleluia, Senhor. O pátio exterior. O pátio exterior não considera, ô João. Não tome suas medidas, pois ele foi entregue aos que não são judeus. Aleluia! Meus amados irmãos, são 54 milhões de judeus em Israel, né, de Jerusalém, Tel Aviv, e espalhado pelo mundo. E as pessoas mais ricas do mundo, segundo a lista dos 500 mais ricos do mundo da revista Forbes, a maioria absoluta são judeus. Mas o que são 56 milhões de pessoas diante de uma população de 8,1 bilhão de pessoas, meus amados irmãos? Outros povos. Por que ele não falou? Por que Jesus ele falou assim, ó, não meça o pátio exterior? Porque o interior já é dos judeus, que é o povo escolhido por Deus. O exterior pode vir muita gente. Você está me entendendo agora que Deus não entra nessa de calvinismo, não, irmão. Deus não sabe o número exato de quantos vão ser salvos, não. Ele está falando, se chegar muita gente, a gente alarga. Uma vez lá na Voz da Verdade, quando eu entrei lá, era na Martin Luther King, né? Em Irajá. Pastor Alves Guimarães ali bombava, irmão. Ali era demônio sendo expulso, era gente sendo ressuscitada, casamento sendo restaurado, entendeu? Aí aquilo ali fica famoso, o pessoal vai lá ver. Então o pastor Elvis teve que construir um anexo lá no pátio de fora, tá me entendendo? Igualzinho aqui. E botou um monte de longarina extra lá. E mesmo assim, dia de domingo, tinha domingo lá que mesmo com aquele anexo cheio de longarina, ainda ficava a gente assistindo em pé, tá? Então, tá me entendendo? É o seu livre-arbítrio que vai determinar se você vai estar nesse pátio, tá? Uma vez, quando o Fluminense foi primeira vez para a segunda divisão, todo mundo desanimou, assim, o próprio presidente, que era o Francisco Horta na época, falou, pô, agora o povo desanimou, agora a nossa torcida já é pequena, vai encolher. Aí o que ele fez? No jogo inaugural, no Maracanã, que acho que era Fluminense CRB da segunda divisão, o presidente do Fluminense só deixou disponível 10 mil ingressos. Meus amados irmãos, eu me lembro que fui eu, meus dois irmãos, né? Meus dois irmãos e um sobrinho, meu sobrinho. Fomos de carro. Só que teve trânsito, a gente se atrasou. E nessa época não tinha comprado ingresso pela internet. Então tinha que comprar na bilheteria ali mesmo. Uma fila. Então a gente chegou bem atrasado assim em relação ao jogo. Quando a gente comprou o ingresso e foi entrar, o portão estava fechado. Uma fila de guarda assim. Ali, e a pessoa sem entender, falou assim, não, que o presidente só disponibilizou 10 mil. Os 10 mil já estão lá dentro. Meus irmãos, não teve outro jeito. Passaram um walkie-talkie pro guarda, o guarda abriu o portão. Entrou eu, meus dois irmãos e meu sobrinho, e mais 45 mil pessoas de graça. Porque tinha acabado os ingressos, né? De graça. Por quê? Porque o homem achou assim, não, 10 mil dá, não. Não foi 10 mil, foi 60 mil. E o Fluminense ainda me perde o jogo. Então é a mesma coisa, estou dando esse exemplo, é a mesma coisa. Não meça, por quê? Porque ele pode crescer dependendo do número de salvos. E eu creio que isso aqui não está escrito à toa. Eu creio que muita gente vai se converter a Jesus, aleluia. Muita gente a ponto de lotar esse pátio. A ponto de lotar esse pátio, meus irmãos. Eu sonho com isso.
Não tome suas medidas. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Concederei poder às minhas 2 testemunhas, a fim de que profetize durante 1.260 dias em casos escuros de pano de saco. 1.260 dias são 2 anos e meio. Entendeu? São 2 anos e meio. Finais, né? Porque o reinado do anticristo ele vai ser 3 anos e meio de paz, prosperidade, que é a paz e prosperidade segundo os livros de Reis e Crônicas, que as pessoas viram a costa para Deus. E ele vai quebrar esse acordo de paz no meio, e os 3 anos e meio seguintes, até o 7º, que é a última semana de Daniel, das 70 semanas, aquilo vai ser perseguição para os servos do Senhor, não para os crentes que vão colocar a marca da besta. É bom sempre deixar isso aqui muito claro. Mas essas 2 testemunhas é o contra-ataque de Deus para os servos dele. O crente vai estar do outro lado, te acusando, falando assim, ó, você leu e acha que entende, você leu a Bíblia tantas vezes e acha que entende. Não, não acho, eu tenho certeza que meu objetivo é ser servo do Senhor e não ser um crente que, se puder, vende até a mãe. Essas testemunhas simbolizam as oliveiras e os 2 candelabros que permanecem firmes na presença do Senhor na terra. Se alguém tentar causar algum dano, da boca dele sairá fogo que devorará seus inimigos. Portanto, é assim que deve ser destruída qualquer pessoa que intentar contra a sua vida. Fogo de juízo. Essa testemunha é poderosa. Pelas características aqui, meus irmãos, existem vários estudos. Mas tem gente que fala que uma das testemunhas é Enoque, mas a Bíblia dá a característica. É simplicidade, meus amados irmãos. E o Enoque também acho que foi o 7º filho de Adão que foi arrebatado. Entendeu? As pessoas se apegam nesse detalhe. Enoque, ele foi um homem santo, senão não seria arrebatado. Mas qual é a história de Enoque? Onde está a história de Enoque na Bíblia, irmão? Pelo menos nos 66 livros. Esses homens têm a capacidade de trancar o céu. Quem é que trancou o céu, irmão? De maneira que não chova durante o tempo que estiverem profetizando. Elias era abusado, ele falou, sob a minha palavra, não vai haver chuva durante 3 anos. Macho. Sob a minha palavra, a palavra de Deus. Eu jamais falaria isso, irmão. Mas quem tem o Espírito Santo de Deus de coragem, fala. E Deus permitiu. De maneira que não chova o tempo que estiverem profetizando, e tem o poder de transformar água em sangue. Quem é que fez isso, irmão? E ferir a terra com todas as espécies de flagelo, tantas vezes quanto ordenarem. Moisés fez 10 vezes isso. Quem foi os 2 citados aqui? Pelas características, meus amados irmãos. E por que não está falando, aleluia, Moisés e Elias? Por que, irmão? A regra da literatura que eu sempre faço, quando não aparece nome, é porque pode acontecer com qualquer um. Não é Moisés e Elias que vão voltar como as pessoas que eles eram, irmão. Isso é coisa de espiritismo, irmão. Isso bate de frente, quem prega isso bate de frente com Hebreus 9:27. Está ordenado o homem a morrer uma só vez, após a morte o juízo. Ou seja, o único que morreu, ressuscitou e está vivo e vai voltar é Jesus. Mas ninguém. Nem Moisés e Elias foram, ou seja, Enoque, eles eram seres humanos que morreram, irmão, assim como Maria, mãe de Jesus. Eles morreram. Eles também descansam. Eles também serão julgados e também receberão seus galardões. Não são eles, meus irmãos, é o Espírito que estava sobre eles, por isso que não aparece o nome, só as características. Ele está falando o mesmo Espírito que fizeram alguns homens da Bíblia fazer isso, é o mesmo Espírito que eu vou derramar para pessoas específicas. É tão difícil entender isso, irmão, na simplicidade. Porque tem gente aí, pastor famoso, pastor bíblico, que fala isso, que Moisés e Elias vai ressuscitar. Isso é espiritismo, irmão, sai fora disso, cara. Bateu, a Bíblia não se contradiz, bateu com o Hebreus 9:27. Sai fora, esquece.
Quando eles tiverem, então, concluído o testemunho que devem pregar, a besta que surge do abismo os atacará, prevalecendo contra eles e os ferirá de morte. Besta no Apocalipse, na Bíblia, é um poder, seja político, econômico ou religioso. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da cidade, que simbolicamente é denominada Sodoma e Egito. Olha só, cara. 2 exemplos de cidade. Vai dizer que o mundo vai estar numa podridão e quem tenta pregar a palavra dele será ridicularizado. Porque não mostrou nome. Mostrou os cadáveres aqui. Ou seja, a obra cessou, morreu. Durante 3 dias e meio, que também dá 3 anos e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas, nações contemplarão seus corpos mortos e não permitirão que sejam sepultados. Para ficar na lembrança. Os habitantes da terra muito se alegrarão pelo que aconteceu com as testemunhas e festejarão, mandando presente um para os outros, quando esses 2 profetas tinham afligido os que vivem na terra. Me lembra muito Herodes com Pilatos. Eles não se falavam. Eles tinham uma briga, eles tinham uma rusga. Mas para condenar Jesus, que é o Salvador, eles voltaram até a se falar, irmão. Trocaram presente. Igualzinho. Entendeu? Conheço gente aí que não se falava, irmãos. Irmãos com cargo de liderança na igreja, diáconos. Só posso falar até aqui. Não se falava, ficavam se bicando. Mas para derrubar o pastor, se juntaram. Eu vi. Voltaram a se falar. Depois que conseguiram derrubar o pastor, voltaram a se bicar. Eu observo, minha memória é memória, tá, irmão? Entretanto, depois de 3 dias e meio, Deus soprou em seus corpos o espírito de vida e eles tornaram a ficar em pé. Um enorme pavor tomou conta de todos quanto viram. Claro, porque Deus permite, meus amados irmãos, o sofrimento, tá? Deus permitiu que Jesus fosse levado ao madeiro no sacrifício dele. Mas o que aconteceu depois? Porque a pessoa só lê até ali. O que aconteceu depois? O véu se rasgou, a terra abriu, engoliu um monte de gente. Um monte de gente se arrependeu. Os guardas falaram, pô, a gente fez besteira. A gente fez besteira. Se arrependeu, irmão. Porque Deus pode até permitir que aparentemente a sua fé morra. Mas ele vai ressuscitar. Como ele fez com os ossos secos no livro de Ezequiel. Então eles ouviram uma grave voz que se projetava dos céus e ordenou, subi vós para cá. E elevaram-se ao céu numa nuvem, e os seus inimigos observaram atônitos. Todo olho verá. Naquele momento houve um grande terremoto, aleluia, e desabou a 10ª parte da cidade. 7.000 pessoas morreram nesse terremoto. E os sobreviventes ficaram aterrorizados e expressaram glória a Deus dos céus. Evento localizado, morreu só 7.000, tá? Não é o mundo todo não, irmão, vamos sair desse sofismo. Tá acabando, tá? Assim, e os sobreviventes ficaram aterrorizados e expressaram glória a Deus do céu. Era verdade. Não era pra gente ter feito isso. Não era pra gente ter atacado esse servo, essa serva. Olha a besteira que a gente fez. Morreu 7.000. Ele tá falando dos que ficaram, tá? Se Deus acabasse com tudo, seria mais fácil, né, irmão? Pra eles, né? Então, o 7º anjo fez soar sua trombeta e aconteceram no céu fortes vozes que proclamaram: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor, aleluia, e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Acabou o reinado do capeta. Os 24 anciões que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram sobre os seus rostos e adoraram a Deus. E declararam: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és o que eras, porquanto assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. De fato, as nações se enfureceram. Chegou, todavia, a tua ira. O mundo está bravo com os crentes? O mundo odeia o crente? Espera para ver a ira de Deus, o contra-ataque de Deus. É por isso que o nome disso é esperança, é você saber esperar, irmão. Não é pé na porta, não. Deus não está em protesto, Deus não está em caminhadas, Deus não está em quebra-quebra, Deus não está em invasões, Deus está na esperança. Os hebreus foram lá e saíram escalando a muralha de Jericó com pé da marreta, pau e quebraram tudo. Ou eles esperaram e deram 7 voltas. E aqueles guardas que estavam na guarita provavelmente falaram assim: os caras é tudo doido, mano.
Os caras estão rodando aqui. Mas depois que ele rodou pelas 7 vezes, o que aconteceu com a muralha? Irmão, a batalha de quem, irmão? Quem é que destrói a muralha, irmão? É você, irmão, com camisa verde e amarela? É isso? É invadindo o Congresso? É defecando na mesa do Alexandre de Moraes? É isso? Faz lá, vai lá pra rua. Vai lá, faz a mesma coisa. Vai se juntar aos presos do 8 de janeiro aí, que tá amargando até hoje. Vai pra 4 anos já, tá? Vai lá. Tem gente que insiste até hoje nisso. Não pensa. Acredita em narrativas. E vivem de emoções imediatistas. Aqui vai se encerrar o ciclo, vai encerrar o capítulo e vai encerrar o ciclo. Porque o 12, que eu vou explicar no próximo vídeo, se Deus assim permitir, ele vai mostrar muito mais essa mecânica. Por isso que eu quero... O 12, ele não é tão grande, mas ele tem mais revelações do que palavras. As nações se enfureceram, né? Ó, de fato, as nações se enfureceram, chegou todavia a tua ira. Eis que é chegado o tempo de julgares os mortos e de recompensares o teu servo. Aqueles mortos que eles só estavam falando ali, quando a gente viu, fez o livro, o vídeo aqui, do Apocalipse 5, né? Senhor, até quando? É 9, né? Até quando você vai ficar sem julgar isso aí? Até quando essa maldade vai... Aqui, ó, tá aqui. Entendeu? Aí chegou o tempo, aí você vai ver. De recompensar, ó, de julgar os mortos, de recompensar os seus servos, aleluia! Os profetas, os teus santos, os que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e a hora de destruir os que assolam a terra. Meus irmãos, vocês precisam entender a importância desse penúltimo versículo do capítulo 11. Ele está fazendo distinção, assim como lá na frente, e Paulo fala isso também, a classe que vai ficar de fora. Entendeu? Muita gente se identifica ou consegue identificar alguém que esteja naquelas classes, né? Idólatra, cães, né? Feiticeiro. Aqui também é uma distinção, irmão. Olha só. Julgar os mortos e recompensar os servos. A primeira classe, os servos do Senhor, que eu procuro ser. Os profetas, aqueles escolhidos por Deus para dar as boas novas e a profecia. Os santos. Ué, mas não é tudo santo? Não é tudo servo? Não. Os santos é o quê, meus amados irmãos? É aquele que pode não ter performance religiosa alta, tá? Mas eles são separados do mundo. Os 144 mil é um exemplo disso. Eles podem até não confiar em Jesus por força cultural. Mas eles não vão botar a marca da besta porque eles temem a Deus. É uma separação, irmão. Os santos e os que temem o seu nome. Olha até onde vai porque tem gente dentro da igreja, irmão, que não teme Deus não, tá? Você deve conhecer. O teu nome, tanto os pequenos como os grandes. É a hora de destruir o que assola a terra. A gente vai testemunhar. O final, ó. Nesse momento se abriu o santuário de Deus e ali foi observada a Arca da Aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões e um grande terremoto e um forte temporal de granizo. Irmão, esse penúltimo versículo é maravilhoso. Continua na toada, irmão. Continua na toada. Se você tropeçar, ore, se arrependa, vai de novo. Não deixe isso virar uma prática, não. Não deixa Deus sair da tua vida, não, irmão. Olha aqui, essa promessa é maravilhosa, irmão. Tinha passado despercebida até por mim. Classes. Leitura simples, tá bom? Meus amados irmãos, o próximo vídeo será imperdível, eu tenho certeza disso, porque ele é muito importante. Ele é muito interessante, tá? Qualquer coisa, deixe nos comentários, tá? Até o próximo vídeo e Deus abençoe a todos muito grandemente.